Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma sessão da live Conta-me Como Foi, histórias reais com mulheres geniais. Hoje temos uma convidada muito especial, é a Ruth Ferguson, e vocês vão perceber ao longo da conversa o porquê de eu a admirar tanto e ser para mim uma das pessoas em Portugal que mais faz um trabalho profundo. Sim. Eu vou querer aproveitar o máximo tempo a conversa com ela e vou já adicioná-la, ok? Vamos a isso. Olá, boa noite a todos os que já disseram aqui. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Já fiz o convite. Digam-me só, estão-me a ouvir bem? Bem-vinda. Bem-vinda a este espaço, Ruth. Sabes que é um prazer ter-te aqui e saímos todos enriquecidos ao ouvir-te. Vou começar por te pedir que te apresentes. Um Eu sei que é desafio. difícil. Isso é um grande desafio para mim. Eu sei que é muito difícil. Então, meu nome é. Eu estou-me a ouvir em eco. Outra vez, meu Deus, isto é sério. E eu vou tentar pôr os fones para ver se esse problema permanece ou não. Espera aí. Sabes que eu não tenho muita experiência em lives e por assim. Eu não tenho nenhuma no Instagram. Ok. Imensa no Facebook. E agora, continuas a ouvir? Agora já, agora já estou a ouvir sem eco. Estou. Perfeito, eu não sei, pronto, é algo que eu fico com os fones. Então, o meu nome é Ruth Fairfield. Ahm, até a definição de que astróloga eu sou está a ficar um pouco difuso. E ontem à noite eu refleti sobre isto e a sentir e disse: não, eu posso desmembrar a astrologia, mas eu sou uma astróloga. Então, porque a astrologia nós podemos desmembrá-la pela, pela nossa curiosidade, às vezes. Olha, interesso mais aqui pela parte psicológica. Olha, eu não, eu interesso mais aqui pela parte relacional. Então, ela tem toda uma ramificação muito grande de como nós podemos tirar informação para o quê? Então, eu apresento-me como astróloga, onde eu compreendo as palavras da Helena ao falar de mim e compreendo a um nível sensorial, porque na verdade a astrologia para mim não é um trabalho, é uma causa mesmo, que é trazer a inteligência da linguagem do céu à realidade humana quando nós desmembramos o caminho que chamam alma, que é pura energia cósmica, e a sua ligação com o higher self, que é a ligação com o espírito. Então, esta é para mim a real astrologia como base. A partir daqui desmembra-se muitas. Então eu sou uma astróloga que está sempre a atualizar-se. Sempre a aprender em todo lado, a recolher informação, com muita humildade e muita entrega. E profundidade, acrescento eu, por experiência própria.
Como tu sabes, eu falo de ti e faz-me questão de falar de ti a várias pessoas e depois algumas delas vêm-me dar o feedback dos vídeos e tudo. E aquilo que acontece é que elas perguntam muitas vezes, mas o que é isto de viver rendido às leis do universo? E de que forma é que a Ruth me pode ajudar no terreno? Gostarias de responder a essas pessoas? Sim, sim. Talvez para responder e entrarmos numa cadência em que elas entrem a perceber, mas também a sentir, reportar onde é que as leis do universo, qual é a inteligência que as leis me devolveram, o que é que eu tinha construído até aí sem a consciência das leis. Então, a astrologia ela entra na minha vida como mais uma componente terapêutica de autocura, pela via da consciência de quem eu era. Caminho esse que já tinha sido percorrido pela psicanálise, muitos anos. E que, na verdade, a minha entrega foi de tal ordem que, pela inteligência da psicanálise, não era possível me ajudar, porque eu tinha uma inteligência a compreender verdadeiramente as pessoas que não era comum. Portanto, não conseguiam psicanalizar-me na dualidade, não conseguiam. Porque eu compreendia sempre, quando íamos ao foco da questão e começava-se a trabalhar para trás os progenitores, eu compreendia sempre porque é que eles tinham feito aquilo. Portanto, não havia possibilidade de me ajudarem. Porque saía-lhes fora da realidade. Então, isso não me devolveu nada à minha busca, que era algo que eu não sabia explicar, mas que eu sabia que existia e que me ia devolver paz. E que me ia isto eu não sei explicar de outra maneira, Helena, e todos os que estão a ouvir, a não ser, eu sabia que isto existia. Como é que ia tomar forma e de que forma é que viria ter comigo, eu não sabia. Portanto, eu ia por etapas. Fui para a psicanálise, entretanto, entra a astrologia kármica, pela mão da Maria Flávia de Monsaraz. E a primeira aula que eu sou convidada a ir assistir é a aula das leis do Tao, as leis do universo. Uau, logo o Tao. A primeira aula que eu sou convidada para ir assistir. Assim que a aula começa e ela fala na primeira lei, todo o meu ser entra em comoção de choro e eu chorei 1h30, assim, mas mesmo uma coisa convulsiva. A Maria Flávia sempre a olhar para mim, olhava para mim, tipo, quem é aquela rapariga que está ali a chorar daquela maneira? Mas ela entrava em conexão comigo e sentia que eram as leis. Que é, quanto mais ela falava das leis, mais eu chorava. Na altura, posso dizer, a Helena e a todos que estão, passava-me alguns pensamentos pela cabeça, tipo, que vergonha, a todas estas pessoas, eu não conheço ninguém aqui de lado nenhum, era a primeira vez que eu ia à escola, ao Kiran, e eu aqui a chorar desta, mas eu também não consigo, eu não sei o que é que se passa comigo, mas isso já era normal, eu não sabia o que é que se passava comigo. Então eu deixei-me, e no final da aula percebi que toda a gente se dirigia a ela. E eu dirigi-me também, mas eu não conseguia parar de chorar. E quando ela chega a mim, ela olha-me e eu digo assim, olha, eu só quero agradecer, mas eu não consigo falar. Eu estou tão comovida, mas eu não sei porque é que eu estou tão comovida. E ela pergunta-me o meu nome, de onde eu vinha e para eu ir à aula a seguir. Eu nunca mais deixei de ir às aulas dela. Ao fim de 3 meses de estar nas aulas dela, eu tive uma inspiração enorme,
sobre as leis do universo. Eu compreendi a inteligência da psique, que eu já tinha trabalhado imenso na psicanálise, mas compreendi a inteligência da alma a querer ajudar a inteligência da psique. E foi aí que eu entrei no meu processo de autocura com a astrologia esotérica kármica. A tradicional levar-me-ia à psicológica, que eu estudei e que trabalho. Porquê? Porque é na psique humana que estão todos os desafios que, ao nível do inconsciente, Lua, se revelam ao Sol. Então, a forma como nós percepcionamos, isto é que são as leis, lei da primeira lei da correspondência. Na lei da correspondência, a energia que eu estiver a mover interiormente, ela vai como bumerangue para fora e refratária traz-me a energia correspondente. Lei do karma, lei da causa e do efeito. Nas leis do Tao é a lei da correspondência. Ou seja, tu estás sempre a receber correspondente ao que dás aqui dentro. E foi aqui que entrou a minha dedicação profunda ao estudo esotérico da psique. Ou seja, como é que as memórias de outras vidas atuavam num único ponto aqui e agora, em memória emocional, mental e física. Então compreendi a inteligência de como é que se repetiam as situações interiores. Porquê? Porque eu estudava a analisar a minha alma, a aprender o que é que a minha alma queria que eu olhasse aqui dentro da minha psique. Então eu comecei não a compreender-me psicologicamente, mas a compreender onde é que psicologicamente havia uma ênfase densa, emocional, que vinha de outros tempos e que eram estes outros tempos que eu tinha que ir abraçar. Eu tinha que ir lá. E era nessas idas lá que eu me resgatava. E é esse o meu trabalho com a astrologia. E eu vou atualizando. Pela lei da correspondência, ao acionar a lei do karma, da causa e do efeito, o que é que tu estás a fazer? Estás a acionar o teu lado de quê? Do criador da realidade. Mas do momento que tu saibas como é que tu moves a realidade aqui dentro, tu tens um enfoque consciente, cuidador, não no enfoque exterior. Eu quero aquilo, eu quero em amor libertar isto. Porque normalmente o que nós queremos é tão reduzido quanto as limitações que a gente tem. Isso já eu, nesta fase onde eu estou agora, posso dizer, Helena, em primeira mão, porque nunca disse isto a ninguém, eu já não digo nada do que é que quero, porque a minha alma sabe muito melhor o que é que nos vai trazer alegria, o que é... Agora, a única coisa que ela me pede é para criar raiz e amor em cá estar, mais do que nunca neste tempo. Amor em cá estar. Temos que ter amor em cá estar, diz ela. Temos, e eu destemida a minha alma. A minha alma deve ter 18 anos. Um tempo. Então, ao acionares a lei da correspondência, inconscientemente estás a acionar o poder de criação. Embora tu não saibas. Então, o fator de responsabilidade não é um fator kármico de peso, mas um fator de saber manobrar dentro da experiência os fatores a libertar no quê? Naquilo que emocionalmente nos condiciona dentro da experiência e mentalmente nós lemos e acondicionamos dentro da experiência. E eu percebi que esta é que era a inteligência, aquilo que mais tarde
agora nos últimos anos, se tornou num estudo, para mim, da quântica e da multidimensional. Na verdade, não me estão a dar nada novo, estão a dar respostas que eu questionava, inclusive, eu lembro-me de há muitos anos atrás, quando estava a explicar como é que a alma transitava de uma vida para a outra no início das consultas, coisa que eu já não explico agora, porque o conceito de reencarnação daquela altura era um bicho de 7 cabeças para as pessoas. Então eu explicava aquilo tudo. Mas havia sempre uma coisa que eu dizia aos clientes, eu dizia, mas a energia não tem cortes. A energia que chamam alma não tem cortes, porque a energia está num movimento contínuo de transformação. E isso que o ego tem tanto medo de largar as experiências para se lançar para outras novas. Não, o ego não quer largar as velhas porque não consegue conceber como é que eu vou-me mandar para o vazio sem saber o que é que está ali à frente. Este é que é o grande desafio agora, que naquela altura eu trabalhava no meu processo individual para autocura, para eu compreender, não psicologicamente, mas os fatores onde na verdade eu continuava a perpetuar determinadas incidências, mas posso dizer agora a todos que neste momento a informação é outra, Sim. porque o campo da dualidade, o 8, já está a ser desfeito nas várias camadas dos povos, das sequências e a hierarquia galáctica, para um movimento em espiral. Ora, como é que isto na prática, o que é que isto representa no ser humano na prática? É que aquela coisa da luta com a luz e com a sombra acabou, porque é tudo só um. Então, foi necessário dividir para sair do círculo, do movimento fechado, do perpétuo movimento sempre igual. E ao haver a divisão, cria-se o 8. Mas essa etapa galáctica terminou. Então, toda a galáctica está a evoluir para outra espiral de evolução. A Terra e nós acompanhamos saindo do bem e do mal, do certo e do errado, do superior e do inferior, de toda a estigmatização que não te deixes tu explorar-te com sinceridade e transparência, onde tu tens que te montar para parecer algo. Isso é que é o descascar do self. Tu não tens que parecer nada, e que é o descascar de todas as civilizações que conferiam à divindade, noutras civilizações, à espiritualidade, em fações teosofia, filosofia, mitologia e depois religiosas, mas todas elas estão a ser fechadas, porque todas elas condicionavam com regras que não as reais leis do universo, onde todos somos livres de co-criar. Mas se tivermos que estar a corresponder a um protótipo que nos põe, mais que não sejam ensinados desde pequeninos, a ter determinadas crenças, a valorizar determinadas matérias de determinada maneira, então há todo um conjunto onde, como eu costumo dizer, vamos todos para a mesma linha de montagem, não há individualidade. E a era de Aquário é a era de eu, como leão, indivíduo, eu reconheço-me toda a minha qualidade que vai acrescentar ao grupo. Eu não vou perder no grupo. Eu vou acrescentar ao grupo. E espero que o grupo me acrescente a mim. E isto é um grande aprendizado.
vendo este aprendizado com esta visão tão profunda das relações humanas, agora olha como as relações humanas estão. O que é preciso para que isto tudo desperte para outra esfera espiritual que eu chamo que é o retornar à casa do Pai, à simplicidade, à boa vontade, homens e mulheres de boa vontade. E é necessário que se ponha de parte uma linguagem que nos diferencia como essa dualidade. ir ocupar algo especial ou algo inferior, isso em Aquário não tem qualquer possibilidade de ter vida, porque toda a vida é de uma importância vital. Portanto, as qualidades de como a sociedade se divide, por exemplo, por hierarquia profissional de importância, que as famílias ensinam logo de pequeninos. É bom, quer ser médico, quer ser advogado. Sabes, aqueles... Não és isso, não prestas. Sim, isso sim. Já caiu. Estás-te a desmantelar, não é? Estás-te a desmantelar. Isso já está mesmo a cair. Portanto, o leque ainda está muito ligado, por exemplo, em Portugal é muito forte esse peso do canudo, mas também isso, pela mão das linguagens alternativas que vão vão explorar alternativas de estados de consciência, estados terapêuticos, autênticos laboratórios, vamos ser autênticos laboratórios, porque a era de Aquário de arranque, o início tem que ser sempre a ver os primeiros, e os primeiros são aqueles que criam, ainda não existe. E é este sempre o meu apelo, é essa humildade, mas é essa entrega. Esta entrega é porque há uma entrega de que tens algo que vais criar novo. E não é para ti, para o teu egozinho, para a tua profissão, para ganhares dinheiro. Isso tudo já faz parte, não tens que te preocupar com isso. Isso é aquilo que sempre o espírito me sopra. Isso não é preocupação. Agora, estrutura essa tua entrega de novo a um outro patamar mais profundo, mas muito mais leve, de pioneirismo. Isso faz muito sentido. Isso foi aquilo que estavas a falar, que é o deixar de querer e não querer. Calma, o White Self sabe melhor do que tu, digamos assim, aquilo que te faz feliz ou não faz. E quando, pela lei da correspondência, porque quem atua no campo eletromagnético, energético, é a alma, mas ela atua a partir do reservatório de memórias que está lá no banco celular de água, a atuar no inconsciente. Portanto, ela magnetiza uma experiência para explotar isto outra vez, para que isto seja amparado de outra forma, e isto é que é a repetição que chamam o karma. Mas agora nós podemos arbitrar o karma. E a repetição, como eu digo, damos saltos quânticos. Aquilo que se calhar andámos não sei quantas vidas para trabalhar a libertação de um padrãozinho, imagina, de dizeres a tua opinião, falares. Ou teres a coragem de não seguir o que a família estava a escolher para ti, noutra vida, e teres fugido. Já foste uma alma, já foste uma ovelha negra, saíste do rebanho. Mas isso é uma qualidade que tu já tens agora aqui. Que quando facilmente tu entras dentro do rebanho, mas rapidamente tu percebes onde é que não é o teu, onde é que não é.
Porquê? Aquilo que foi tão duro naquela vida e que passaste uma vida de perseguição e blá, 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 é uma mais-valia que tu tens aqui. Então foi isso que eu encontrei para mim, para as experiências da minha vida, e que é aquilo que eu tenho agora para as pessoas. Sim, porque todas essas componentes, elevadas na consciência e mudando a ação, mudando a reação, atitude, karma, e se mudares com uma consciência e amor do que estás a libertar, isso então é a cereja no topo do bolo. Tu fechaste vidas e vidas e vidas ali de um alçapão kármico. Andávamos a repetir, numa fisicalidade muito necessária pela experiência muito dura. E agora estamos a libertar dessa experiência muito dura. Pegando num arquétipo esotérico bíblico, estamos a sair da cruz para ir para a ressurreição. Eu só vou para aquilo que eu quero. Ou seja, eu só fico nas situações que me coloco a sofrer se eu quiser. É o que isto quer dizer. Eu só vou para a cruz se eu quero. Pois se eu ali sofro, para que é que eu quero estar ali? Então a linguagem do espírito é estar alinhado, não é compreender o que é que eu estou a sentir de estar a sair da minha vida, que eu não queria. Eu aceito sim, mas eu não aceito com a passividade da era dos peixes. Eu aceito com uma inteligência aquariana de que sim, isto está-me a fazer sofrer, mas eu não ponho o foco na atenção no que estou a sofrer. Então essa dor é elevada por uma consciência que te vai abrir a fontes de inspiração e insights e abrir portas depois na tua vida que tu nunca imaginarias, se calhar. Eu acho o máximo, eu acho o máximo. Eu vou ficando ao longo da vida. Por falar nisso, que é interessante tudo aquilo que estás a dizer, para ti, agora vou-te fazer uma pergunta que talvez também seja difícil, que é, para ti, o que é viver em conexão? Ok. Não é nada difícil para mim responder. Okay. Não. Porque eu vivo em conexão. Como é que eu vivo? Explica lá como é que vives. Há uma conexão que teve várias fases. Durante muitos, muitos anos, difícil a conexão entrar no corpo de dor, então ela entrava na consciência só. Ou seja, havia uma compreensão de um propósito inteligente, que era aí que estava a conexão com o divino, do que é que esta experiência, apesar de me estar a trazer tanta dor, me está a dar como crescimento. Portanto, este propósito é o universal das leis do universo. É tu nunca te colocares numa posição que aquilo não é divino, na possibilidade de tu restaurares a consciência divina de criares outra realidade a partir da consciência de como é que tu dentro estás a alimentar aquilo ali fora. Isto é que é conexão. Mas ela depois vai tendo várias fases. Eu estou já noutra muito diferente. Esta conexão, numa primeira fase, em mim foi muitos anos consciência, porque na verdade as histórias reais do corpo de dor desta vida eram muito fortes. Daí também a necessidade de tantos anos de psicanálise para fazer face a equilibrar tanto choque emocional. Então, entrar no corpo de dor não me foi fácil, Portanto, a consciência mantinha-se. Por incrível que pareça, as experiências de maior crescimento do corpo de dor através do corpo de dor que eu tive, foi através do corpo físico. Foi através de manifestações no meu corpo físico. Essas é que me fizeram mesmo, pôr o corpo de dor cá fora. Porque essas faziam o quê? Testavam a vida, o amor à vida física, humana.
Podes dar um exemplo, só para as pessoas perceberem melhor? Sim. Tenho muitos, tenho muitos. Imagino. Posso dar um que eu tive um diagnóstico de ficar paralítica o resto da minha vida, não voltar a andar. Quando o acidente, posso contar rapidamente, eu estava em casa de uma amiga e ela morava assim acima do guincho, tinha, o jardim dela era assim aos degraus de colibres, não tinha muros, não tinha translação nenhuma, porque não havia crianças, e a piscina dava assim para um grande declive. Eu chego à piscina e vejo o chapéu de sol, aqueles muito grandes, de esplanada, de piscina, todo aberto e o tubo assim espetado no meio. Sem pensar nos cuidados que devia ter comigo e só em pensar em ir ajudar, eu vou e digo, eu quero tirar isto daqui. E nem pensei. E fui puxar o tubo no lado do declive que não tinha proteção. Depois, no hospital, os médicos explicaram uma proporção das toneladas de água que eu estava a puxar, foi a mesma proporção que eu fui projetada quando o tubo soltou. E eu sou projetada no ar e faço 2 mortais no ar, o corpo todo enrolado. Quando fico virada para baixo, isto é tudo fração de segundos, eu vejo que a minha cabeça vai bater numa rocha e imediatamente enrolo assim e realmente o corpo fez ricochete, este braço esmigalhou todo, a única coisa que mexia no meu corpo era o braço esquerdo, mais nada mexia. E o diagnóstico era que eu não ia voltar a andar. Ora, eu sabia os trânsitos que eu estava a ter e percebi, no momento em que caio no chão, percebo exatamente onde é que eu estava a oferecer resistência e que estava a sofrer tanto, estupidamente. Estupidamente. E que o meu corpo tinha mostrado. Naquele momento, eu entro em conexão com o sol. E só me lembro, depois da equipa de paramédicos, um paramédico a tentar tapar-me o sol, porque estávamos à torreira do sol, e eu dar um grito ao paramédico e disse, não me tire o sol, que o sol é vida. Porque eu estava em conexão, pedindo ajuda, dizendo que se eu ainda ia a tempo de voltar atrás e que eu ia mesmo render, mas que o meu corpo voltasse a mexer. O diagnóstico foi que realmente eu não ia voltar a andar, só que eu não acredito nestes diagnósticos. Ao nível da alma, eu não consigo dizer à alma, olha, vamos ficar presos. Não consigo. Então, como o trânsito que eu estava a ter levava-me precisamente a uma fé inabalável, que eu tinha que me ir agarrar a uma fé inabalável, porque eu estava com Neptuno conjunto ao meu Júpiter. E eu tinha mesmo que ir a uma fé incondicional, eu tinha que acreditar mesmo, Júpiter. E assim foi. E durante 3 meses eu estive numa cama sem me mexer, e durante 3 meses eu meditei profundamente, não pela ordem tradicional, mas por foros incríveis, onde me diziam continua que vais andar, continua que vais andar. Ao fim de 3 meses entra uma antiga aluna lá em casa e diz-me, eu soube do acidente da Ruth, não se importa, a Ruth tem raio-x, pronto, a minha filha lá deu os raio-x, porque ela estava a tirar um curso de osteopatia com um grupo de professores osteopatas em Madrid. Depois foi com a osteopatia que eu fiquei a andar, com 5 sessões. Uau, 5 Os sessões. mesmos raios-x que disseram que eu não ia andar o resto da vida. Então, o ultrapassar a forma física e o condicionamento foi o corpo físico que me tem dado. E eu confiar na minha intuição é o corpo físico. E foi as 2 maternidades também. Deram-me experiências incríveis, as 2 maternidades, porque as 2 tinham o diagnóstico de não avançar.
E os meus 2 filhos estão cá, vivinhos da costa, como se diz em Portugal. E os 2 tinham diagnóstico para não viver na gravidez. Mas eu não liguei aos diagnósticos. Eu sentia outras coisas. E foste sempre Sempre fiel. confiei no que sentia e não no que me diziam. Isto pode ser visto como uma pessoa com uma personalidade muito teimosa. Ela é que sabe, ainda bem que eu sou teimosa, como me chamam, ainda bem que eu sou teimosa. E não nos podemos esquecer que era numa época completamente diferente do que aquilo que é hoje. Sim, sim. Então os maiores desafios vieram pelo corpo, os desafios de eu render ao corpo de dor e transcender a ir a uma verdade de um propósito maior que nem o corpo está condicionado a ficar preso numa forma física doente. Não está. Eu já fiz isso várias vezes. Então para ti a conexão está sempre, sempre, sempre ligada ao corpo. Sempre, sempre, sempre ligado ao corpo. Isso é incrível. O corpo dá-te os sinais todos. Todos, todos, todos. Não, isso é perfeito porque nós achamos, não é, no senso comum, inclusive também nesta questão da espiritualidade, nós ainda vamos por caminhos dessa dualidade, dessa separação entre o corpo e a alma. E tu vens precisamente aqui. Não, a alma não. Ela pulsa no corpo, do etérico, do corpo para o etérico, não é do etérico para o corpo. Ela pulsa de dentro para fora. Ela pulsa em todo o ser, incluindo o físico. E o físico, eu tenho experiências incríveis agora de estar a trabalhar mesmo posses do tempo com, por exemplo, dores que me dá no corpo e que eu entro lá, eu sei exatamente qual é que é a emoção que está ali cristalizada. Sim. Então eu trabalho o corpo. A emoção já eu trabalhei uma vida inteira. Sim, sim. Que o corpo ainda está ali com a memória a cristalizar. Então, eu já não tenho que passar por aquilo, mas o meu corpo também não tem que passar por aquilo, por aquela dor. E para ti, eu sei que tu estudaste astrologia médica, para ti, o que é um transcender? Sim, uma doença e o transcender, lá está, a doença, a enfermidade. Olha, para aqueles que estão a ouvir e que se interessam por esta área, e obrigada pela tua questão, porque vai ser muito importante no futuro próximo, a astrologia médica, juntando ao fator da quântica, porque a astrologia médica, o que é a doença? Então para estas pessoas há um livro muito bom que se chama A Doença como Caminho e o caminho menos percorrido, que é a doença. Ou seja, é o caminho da alma percorrido pelo corpo. Porque, na verdade, agora saindo aqui um pouco, não saindo, mas eu já volto aqui, mas eu nas histórias de alma, de fisicalidades das pessoas, como estou a dar consulta, por vezes encontro vidas com condicionamentos físicos que foram uma bênção para o desenvolvimento da evolução da alma. Porque foi pelaquela limitação que pôde parar determinado padrão e desenvolver outro tipo de sensibilidade. Então nunca menosprezes o crescimento evolutivo dentro de uma doença mesmo e ficares preso dentro dela. Porque não estás preso, a alma está a evoluir. Agora tudo depende de como é que tu estás a ocupar o teu tempo de doença também, não é? Sim, faz toda a diferença. Quando é uma limitação que é logo de nascença, é muito mais fácil. É muito mais fácil. Porque todo o ser nasce a adaptar-se ao condicionamento e a desenvolver outras sensibilidades. Agora, quando aparece a dada altura da vida, é mais difícil. É mais difícil o ser ir desenvolver outros sensores. Agora,
Pronto, isto é um comportamento da doença que as pessoas muitas vezes não compreendem, que aquela alma não está num castigo dentro daquela doença, aquela alma está a dar um salto quântico através daquela devolução, através daquela limitação física. E eu entendo o mapa e digo, pois, porque agora não pode isto, nem isto, nem isto. Mas ao não poder isto, está a desenvolver isto, isto e isto. Então é isto é que a alma queria desenvolver isto. E então cortou-lhe ali fora. E já tiveste situações nessas? Em Já de nascença, mães que procuram compreender aspectos de saúde dos seus filhos. Sim. E muito diagnósticos psicológicos. Esses então são muito fáceis de desmontar. Agora, como é que se pode desfazer um padrão de doença através de mudança de atitude, de como estar a lidar com o que é a doença, exatamente a mesma coisa, mas então e para transcender? Para transcender o foco de qualquer fisicalidade, ela primeiro é uma energia. E uma energia de uma doença é um miasma. Tens imensas terapias alternativas que leem o campo energético e os miasmas. Agora, se calhar, tens poucos que leem a componente criativa do miasma a trazer à consciência, porque são esses mecanismos que a pessoa, ao tomar consciência e começar a lidar com eles de outra maneira, já vai começar a transformar, eu diria, a dar saúde à célula que está doente. Porque a célula que está doente estava a ser alimentada por uma emoção e por um comportamento e por uma forma de pensamento que a levava para uma densidade. Essa densidade, a alma depois desperta no corpo. E aí tens cada órgão do corpo a ser regido pelo um planeta, partes do corpo serem regidas por matrizes de signo e toda a complexidade dos aspectos disto que te dá a leitura de comportamentos que vêm de trás e que já estão como miasmas nas quadraturas, nas oposições, isso já é um miasma, está lá. E esse miasma, se esta parte agora não é trabalhada, revelada à consciência de que a pessoa começar a dar atenção a essas suas emoções, esses seus sentimentos, essa sua forma de ler as coisas que estão a acontecer na sua vida, quando ela me vira para dentro as leis do universo e que eu quero encontrar como é que eu criei isto. Eu quero compreender, porque da mesma forma que eu criei, eu também desmancho isto. Seja o que for. Sim, faz sentido. O tempo passa a correr. Mas ainda sobre esta questão da conexão, tu disseste que para ti é muito fácil porque vives em conexão e que a conexão tem vários níveis ou várias leis, é uma espécie de espiral. Neste momento em que nos encontramos, vemos que há muitas pessoas que estão desorientadas. Com todo este movimento planetário que está a acontecer. O maior desorientanço é não saberem o que é o futuro, como é que vai ser o futuro. Isso é unânime. E isso eu até falei no direto ontem sobre isso, foi uma grande mensagem do espírito coletivo, foi essa. Que o ser humano tem que ter agora, o primeiro amparo que tem que dar é esse medo que tem de não conseguir controlar até o que é que vai acontecer no nosso planeta. E isto é algo que traz acima muitas memórias de sensação de estar perdido, de não saber como encontrar o caminho, por onde é que eu agora vou, mas quando isto começa a vir para o lado psicológico, em que se agarra o meu trabalho, a minha casa, o meu país, isto tudo que eu construí e agora tenho que largar isto. Há pessoas que...
é que está, então queres o novo e não queres largar o velho? Ou assim, a gente não se entende, diz a alma aqui dentro. Não dá para entender. Eu estou a tirar-te as coisas da frente que é para isto para o novo. E tu não aceitas a perda. Aliás, tu não aceitas o fecho, o término. Tu vês como uma perda, ao vês como uma perda, ficas aí a não querer perder. É como se quisesse avançar, começar uma viagem em que ao longo da vida, daqui para a frente, vai ter aprendizados novos, que também eles vão criar as suas limitações, os seus condicionamentos face ao novo. E são tudo pedras novas, para a mochila nova. Então, mas tu queres levar a mochila já cheia do passado? É que tu nem espaço para o novo tens. E já vais com um peso que nem queres saber. Ora, isto é impossível. Agora, é impossível. O ser humano está com muita dificuldade em ver, em dar amparo e amor, compreendendo que há um propósito maior que não é para sofrer nem ficar na miséria e estar a sair, mas que se calhar vai revolucionar a forma como tinha estruturado a vida, convencional, se calhar vai, muito, alguns, principalmente se viviam uma vida muito convencional, organizada pela sociedade, pela convenção social. Esses estão muito desorganizados agora. E o que é que dirias a essas pessoas? É uma pessoa que está a começar agora. Normalmente, se vêm com processos de perda e medo da perda, tem que se dar o mais gás de fogo criativo ao propósito daquilo que está a ser retirado. Então eu aconselho essas pessoas que tentem encontrar essa chama de motivação dentro de eu quero e pedir e acreditar que pedem e que são ouvidos, eu quero compreender este sentimento todo de perda e de que eu estou a ter e de vazio e de whatever it is, e de sofrimento e de vítima, eu quero compreender isto. Mostrem-me o caminho e as coisas vão aparecendo. Agora, vão ter que estar com os olhos abertos. Que o espírito aparece nas formas mais subtis que tu podes imaginar. Tal, e vem a mensagem. Eu é toda a hora. É toda a hora. Tal, e vem a mensagem. Então, isso é que é viver em conexão. Tu estás sempre a ler uma mensagem criativa. E ao mesmo tempo está sempre a haver uma proposta de rendição. Há sempre uma proposta de tu cada vez mais te entregares à experiência e não queres perceber a experiência, mas sim vivê-la. E dar amparo a toda a estrutura de vulnerabilidade que a experiência possa estar a devolver. Porque é para ti desse amparo da vulnerabilidade e da permissão a que pode existir, não tem mal nenhum, mas está lá conscientemente a ouvir essas vozes, o que é que elas têm medo e o que é que elas querem. Que é para elas começarem a ter mais calma, tu dás-lhe outra orientação. Que isso é que é o conhecimento. Isso é que é a consciência, o conhecimento, que é para depois saber aplicar. Sim, faz muito sentido. E não é buscar conhecimento, e isto tudo é muito giro, mas não tentares aplicar isto, atualizando isto na tua vida. Mas isso é atualizando o quê? Tens que ter a chama da motivação de que, para além da limitação, há uma vida maior sempre. Então não pares na limitação. A Ruth é o máximo. Eu acho que o maior desafio é o corpo físico. Então, aí é que assim, então agora estou a dizer que os médicos estão enganados. Está maluca. Não estou. Eu vou-me mandar.
Vou mesmo. Vou ver. Eu agora vou perguntar às pessoas que nos estão a ouvir para colocarem uma pergunta à Ruth. Quem é que quer avançar com uma pergunta? Faz-me sempre sentido terminar com esta interação das pessoas que nos estão Sim, a ouvir. sim, Há sempre um delay, esperamos um bocadinho, porque sim, houve sim. sim, na última vez eu sei que depois queriam fazer uma pergunta e não fizeram E nós porque esperamos e sim, para que se vá sendo atualizado. sim, Comentários, sim. sim. Então, vamos ver se alguém diz alguma coisa. Eu já vi aí alguns nomes que conheço. Sim, sim, sim. Algumas pessoas não conheço, por isso devem conhecer a Ruth. Ahm, eu não acredito, temos a oportunidade de fazer uma pergunta aqui à Ruth. Ninguém quer avançar. Susana, Susana. Estou aqui a propor. Ahm, Cheia de calor. Bem, sendo assim, eu não sei. Eu não sei se. Ok. A Ana aliás, respondeu não, enviou uma pergunta que diz como é que fez para ultrapassar os efeitos do corpo de dor? Obrigada, Ana, pela Obrigada, pergunta. Ana, pela questão. Embora tenha sido falado ao longo desta conversa, mas há aqui um foco para uma síntese. Ultrapassar o corpo de dor era sempre. Tem várias fases, mas o primeiro era não tentar perceber como sair dele, acabar com ele, mas sim senti-lo e sentir as necessidades que me vinham e que poderiam acrescentar que eu poderia fazer, o que é que eu poderia fazer aqui para que aquela experiência de dor mudasse. Então o meu foco era de atenção a ouvir o corpo de dor. O que é que ele precisava que eu fizesse? E para isso tinha a astrologia que me dava os códigos também de não pelos trânsitos, mas pela consciência dos timings dos trânsitos, como por exemplo, quando eu tive paralítico, eu estava com Neptuno conjunto ao Júpiter. Eu, eu tive que ir buscar uma leitura altíssima para ultrapassar vários corpos de dor. O meu corpo de dor físico, que eram dores horríveis, o meu corpo de dor emocional, que tinha medo mesmo de ficar confinado, e o meu corpo de dor mental, ser o pai autoritário de não lhe dar hipótese de ficar nem um minuto a pensar em desgraça nenhuma. Não dava hipótese ao meu corpo mental. Portanto, talvez a chave, e obrigada à Ana que perguntou, seja o controle do corpo mental. Porque o corpo mental é que dá forma às crenças e àquilo que tu estás a valorizar na situação em que estás a sofrer. O que é que tu estás a valorizar nesta situação? E deixar ir, não É. O deixar ir, esse deixar ir foi assim mesmo à era dos peixes. O deixar ir é não querer perceber, é o único deixar ir, porque tu tens que estar lá inteiro com o corpo de dor. é? Assim, o deixar ir é essa componente de querer, do querer agarrar, do querer saber. Sim, Portanto, isto aqui reporta-nos à conexão sensorial e não racional. lá está, sim. Reporta-nos à era do aquário. Sim, é mesmo por isso que eu acho que o teu trabalho é tão profundo, não é? Sobretudo quando nós o vivemos ao vivo.
importante para, desculpa interromper, para as pessoas, é que não há um resultado final de ultrapassar o corpo de dor. Eu continuo a ter corpo de dor. E eu continuo a desenvolver sensibilidade de agora ter uma atenção muito cuidadora de não de aspectos que eu tinha e que agora eu já não estou a observá-los, eles têm outra componente criativa que eu as uso, mas isso faz com que eu desenvolva outros cuidados a evitar, por exemplo, situações que não é preciso para não estimular o corpo de dor. Essa já é outra forma de cuidar. Eu, por exemplo, agora é esta a minha, agora. Eu não tenho que estar em situações que eu vou estimular o corpo de dor. Não vou. Não tenho. Porque senão o meu corpo diz outra vez que tenho que, sim, senhora, tem que me doer o corpo porque eu ainda não aprendi. Eu quero estar em situações que me faz doer. Sim, faz muito sentido. E eu conheço a Ana, a resposta é perfeita para ela. Ah, ainda bem. É isso, eu queria, vamos pronto terminar e queria só que falasse um bocadinho só muito assim um minuto ou dois daquilo que é uma primeira consulta contigo, porque eu acho que é tão importante, já falei com tantas pessoas. Ok. A primeira consulta é única, porque é uma consulta onde eu vou entrar na linha multidimensional da pessoa, da alma, e vou trazer características desenvolvidas de bancos de tempo, onde na verdade se houver bloqueios que os códigos me digam não, aqui pá, é que não houve evolução na reação. Então aí eu tenho que encontrar uma vida específica que traga o mais próximo possível, a vida que estiver mais próximo de onde a pessoa se agarra e não consegue, por exemplo, tomar uma decisão por ela. Ou não consegue falar, quando ela já sabe, eu estou a ver e gostava de dizer isto, então porquê é que não falas? Não sei, não consigo dizer, está lá. Então aí eu tenho que ir lá. Mas numa primeira consulta eu entro na linha multidimensional e trago toda a realidade psicológica numa componente criativa de bancos do tempo, onde na verdade ali usou-se os recursos da forma criativa que era possível naquelas épocas e trazer isso para agora e onde é que o ser psicologicamente está-se a limitar àquelas vivências e que aqui já não tinha que se limitar. Mas como as coisas estão na vida a dar protagonismo àquele passado, para que as mesmas vivências interiores estejam, a pessoa diz, mas isto está a acontecer na minha vida. E então ela compreende o lado criativo e digo, eu tenho tido experiências incríveis nos últimos 6 meses. Digo, realmente o fluxo, quando o fluxo muda, as pessoas mudam mesmo. A motivação da primeira consulta, nos últimos 6 meses, está a fazer com que pessoas, numa primeira consulta, deem saltos quânticos a mudar aspectos que estavam completamente encalhados na sua vida. Ai, surgiu. Então assim, uau! Uau, porque eu estou em laboratório a aprender como é que o espaço quântico, agora quando a pessoa vai com o fogo de amor por si e muda a atitude e pau, como é que aquilo muda? Eu disse, meu Deus, isto agora é mesmo um foguete. Parece um foguete. A vida a mudar. Falta um minuto. Deixamos aqui, digamos assim, um apetite, digamos assim, para visitarem, não é? O Facebook da Ruth, entrar em contacto com Eu estou ela. muito ativa no Facebook. Como? Eu sou muito ativa no É Facebook. isso.
entrar em contacto com a Ruth através do Facebook. Quero agradecer-te muito e agradecer a presença de todos. Muito obrigado, um abraço a todos e até à próxima ou até breve. Obrigada. Eu quero agradecer imenso o teu convite, que eu adoro poder acordar a chama de quererem conhecer esta ciência tão divina, tão inteligente.